Amém, já conectou, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, do YouTube, pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para a Duda, para a Sônia, para Maria Oliveira, para a Cida, para Paulina, para Elizabeth, para Jéssica, Daniel, Silvane, para Cláudia, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, amém, amém. Hoje a gente vai estudar 2 salmos curtinhos, mas intensos. São 2 salmos lindos. Um salmo, Davi começa a questionar os porquês e para que da vida, né? A gente repara, né? Existem alguns crentes, alguns cristãos que eles começam a achar que o sofrimento é uma exclusividade do ímpio, né? Como se só o ímpio fosse sofrer, né? O crente, o cristão, ele não tá sujeito ao sofrimento, né? Parece que é isso. Parece que o evangelho pregado é esse. E não é. Não é isso que a Bíblia diz, né? Não é. Então, quando o crente, a paz Jameson, né? Amém. Então, quando o crente não tem esse entendimento e ele se depara com um sofrimento, né, muito grande na sua vida, ele começa a questionar os porquês e para quê, né? Eu já fiz isso na minha vida, né? Por mais íntimo que você seja de Deus, né, existem determinados sofrimentos que, ao seu ver, né, não precisavam acontecer, né? É o que está acontecendo agora com Davi. Davi pensa, poxa, mas eu já sofri tanto. Poxa, mas eu já paguei pelos meus pecados. Poxa, eu já entendi, eu já me arrependi. Eu tenho intimidade de novo contigo, Deus. Então, por que me veio essa dor agora? Pra quê? Qual é o sentido disso? Eu vou aprender o que com isso? Eu não tenho mais nada para aprender com isso, Deus. E Davi começa a entrar nesse questionamento, que muitas vezes a gente mesmo já entrou. Eu já questionei muito, já entrei muito nesse questionamento, né? Deus, por quê? Pra que isso está acontecendo agora? Qual o sentido disso? O que eu vou aprender com isso? Eu acho que eu não vou aprender nada com isso, Deus. Então, por que o Senhor permitiu que esse mal acontecesse na minha vida? Se, ao meu ver, eu não vou aprender nada com ele, né? E entra esse questionamento na vida do cristão, né? E o cristão, ele acha que o sofrimento é exclusividade do ímpio. Só o ímpio pode sofrer, o cristão não. E a verdade é que Deus nunca disse isso. Deus nunca disse que o sofrimento era uma exclusividade do ímpio. Deus nos deu um conforto, uma esperança. E a nossa esperança está nisso, em saber que haverá uma nova terra, que haverá um novo local, que haverá um novo lugar e que nesse lugar não haverá sofrimento. O nosso conforto está nisso. Então, quando a gente para entender isso, quando a gente percebe isso, a gente vai ver que a gente vai estar num lugar que já não interessa mais, não tem mais porquê e para quê. Não importa mais o que passou. A Bíblia diz que a nossa recompensa, né, nós seremos recompensados por cada sofrimento, por cada lágrima derramada. Deus está anotando. Deus não é desleixado. Deus está anotando tudo isso que a gente está sofrendo. Cada lágrima que a gente está derramando, Deus está anotando. E a Bíblia diz que nesse lugar a gente vai ser recompensado por cada lágrima. A gente vai ser recompensado por cada sofrimento. E a Bíblia diz que a recompensa vai ser tão grande, mas tão grande, que eu já não vou mais me lembrar daquilo que me fez chorar um dia, daquilo que me fez sofrer um dia. E nesse lugar não haverá mais sofrimento. Eu não vou precisar mais dos porquês e para quê, não vou. E é isso que a Bíblia diz, né? E é esse o nosso conforto, né? Ali está o nosso conforto, nessa esperança, em saber isso,
né? Porque a verdade é que a gente não tem essa resposta hoje. Por que eu estou passando por tal coisa? Pra que é isso, Deus? Os desígnios de Deus só Ele conhece. Amém, amém. Tá assistindo de Angola, Luanda, Dundo, né? Amém, Antônio, amém. Desculpa aí se eu falei errado, mas amém. Então, gente, é essa questão, né? A gente vai aprendendo isso, a paz, Eliane, a gente vai aprendendo isso na Bíblia, porque a gente precisa ter essa noção que crente também sofre. O sofrimento não é exclusividade dos ímpios, o crente também sofre, né? Eu ia falar uma outra coisa também, eu acabei esquecendo. Lembrei. Davi também nos ensina uma coisa que é muito importante. Existem crentes, existem cristãos que eles se passam como homens de ferro, como mulheres de ferro. E eles querem mostrar uma força que eles não têm. E, gente, Davi nos ensina que a gente tem que falar a verdade para Deus. Eu não tenho que agradecer a Deus pela dor que eu tô sentindo, não. Eu não tenho que falar, Deus, obrigada, Deus, por ter me tirado o meu filho. Eu aprendi muito com isso, não. Davi nos ensina a sermos honestos na nossa oração. A gente tem que falar para Deus. Amém, Rosângela. A gente tem que falar para Deus. Deus, tá difícil. Eu não tô aguentando mais, Deus. O sofrimento tá demais, Deus. Me ajuda, porque eu não tô dando conta. Eu já não aguento mais chorar. Eu já não aguento mais sofrer. A minha vida tem sido só sofrimento. A minha vida tem sido uma tortura, Deus. Torna os meus dias alegres, porque eu não tenho visto motivos para viver. A gente tem que falar assim com Deus. É isso que a Bíblia ensina pra gente. A gente não tem que orar pra Deus e falar, Deus, tá tudo mal. Eu tô muito triste, eu tô zangada, eu tô chateada. Aí eu vou orar pra Deus, falar, Deus, obrigada porque hoje eu estou viva. Deus, obrigada porque o sol lá fora está aparecendo. Obrigada, Deus, porque a lua está linda. Não, eu tenho que ser honesta com Deus. Deus, olha, tá difícil. Eu não tô aguentando mais, me ajuda. Torna os meus dias mais leves. Traz alegria para minha vida, porque tem sido só sofrimento. Eu já não aguento mais, Deus. Os meus dias têm sido torturas. Então, olha para mim, me ajuda. A gente tem que falar isso, gente, com Deus. A gente tem que falar a verdade, né? A gente tem que ser sincero, a gente tem que contar honestidade, tem que falar com honestidade com Deus, né? Uma outra coisa importante também é que a gente observa que Davi vem orando em vários salmos. E Deus não cura Davi. E Davi vem orando. Deus está ouvindo. Mas Deus não está curando. Mas Deus está ouvindo. Vai chegar um momento na história que Davi vai ser curado. Deus vai curar Davi. Mas, né? É no tempo de Deus, na hora de Deus, e quem ele quer curar quando ele quer curar, né? Igual a gente vê mais pra frente no Novo Testamento, Timóteo estava com problema no estômago, Paulo não curou ele, Timóteo não se curou. Paulo falou, toma um vinho pra melhorar essa doença que você tem no estômago. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Às vezes, hoje, a gente percebe cristãos que servem a Deus porque eles pensam que é um Deus onde você perde e ganha uma coisa melhor. Então eu vou adorar esse Deus, vou servir esse Deus, porque esse é um Deus que eu perco, mas eu ganho algo melhor do que eu perdi. Então eu perdi a saúde, Deus vai me curar e vai me dar uma saúde melhor. Eu perdi meu emprego, Deus vai me dar um emprego melhor. Né? Eu perdi tal coisa, Deus vai me dar melhor. Eu perdi um filho, Deus vai me dar 2, né? E as pessoas ficam servindo a Deus, seguindo a Deus, buscando a Deus com essa mentalidade, que é um Deus, né, que você perde e ganha mais. Mas a verdade, né, é que a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que estar disposto a perder tudo. É isso que a Bíblia diz.
Eu tenho que estar disposta a perder tudo, a perder até a minha vida. Porque aquele que estiver disposto a perder tudo, até a sua vida, a encontrará. Será salvo. Não é eu perder pensando que eu vou ganhar mais. Não é eu perder um emprego achando que eu vou ganhar um melhor. Né? É um Deus hoje em dia, um Deus de recompensas, né? Um Deus que você quer mais e mais e mais, né? Eu vi uma história hoje que eu vou contar antes de começar esse capítulo. Essa história diz assim: é uma mulher, ela chamou uma pessoa, né? Ia fazer uma célula na casa dela, ia ter uma reunião na casa dela. E essa mulher estava muito feliz mesmo. E diz que essa mulher, né? Ela estava muito feliz porque o marido dela era muito resistente. E ele não aceitava a religião dela, não aceitava Deus, nada, né? E então ele resolveu aceitar que fosse lá na casa dele, orar, tudo, o pessoal fosse lá pregar a palavra. E ela estava muito feliz. Ela falou, nossa, meu marido aceitou, que legal. E então, ela marcou a data, tudo, começou os preparativos e o marido dela sofreu um acidente de carro, indo trabalhar. E o marido dela ficou em coma, ficou entre a vida e a morte e se aproximando do dia que ela tinha marcado a reunião na casa dela. E quando estava perto do dia que ela marcou a reunião na casa dela, o marido dela morreu. E então ela parou o pastor, a pessoa que ia na casa dela, dirigia ali a pregação. E ela começou a falar para ele ali no enterro. Por que isso aconteceu? Por que Deus levou ele agora? A gente ia fazer a reunião. Ele estava começando a aceitar. Ele estava começando a entender. Por quê? Para que isso? Vai me ensinar o quê? Vai me ajudar no que isso agora que aconteceu na minha vida? E ele disse que quando ele ouviu isso, ele não sabia o que dizer. Ele ficou sem resposta. E ele disse que até hoje ele não tem resposta. E realmente, gente, os porquês e para quê da vida, né? A gente não tem uma resposta. Só Deus tem essa resposta. Mas a gente não vive tendo a consciência dessa resposta. O importante pra gente não é essa resposta, mas é a gente confiar que Deus sabe o que faz. Que Deus é bom. Que Deus é justo. Que Deus é misericordioso. Que Deus ampara os seus. Que tudo coopera para o bem daqueles que creem em Deus, né? E a gente tem que ter isso em mente. E não tem uma explicação. E é isso. A gente tem que ter em mente que o nosso conforto, o nosso consolo não está em não sofrer nesse mundo. Deus nunca disse que a gente não ia sofrer nesse mundo. Deus nunca disse que a gente não ia ficar doente. Deus nunca disse que a gente não ia sofrer. Deus nunca disse que a gente não ia sofrer a dor de um luto. Deus nunca disse que a gente não ia sofrer uma dor muito grande. Mas Deus disse que estaria conosco no meio da nossa dor. E que Ele nos tiraria das nossas trevas. Sempre que nós buscássemos a Ele, Ele nos ouviria e viria. E viria nos alcançar, né? André. O André tá dizendo que aconteceu isso também com o filho dele. Que ele faleceu antes de abrir uma célula que ele estava preparando para começar essa célula. E realmente, a gente não tem o porquê e para que disso. A questão é que se eu preciso de uma explicação, é porque eu não confio. Quando a gente pede explicação de alguém, é porque a gente não está confiando no trabalho da pessoa. A gente fala, me explica como foi que você chegou a esse resultado, não é? Quando você chega em alguém, vai dentro de uma empresa, e essa pessoa fez tal coisa, e você fala, não, mas peraí, me explica, como foi que você chegou a esse resultado? Por que você fez isso? Me explica, qual é a sua lógica? Isso é sinal que a gente não confia nessa pessoa. Porque ela precisa dar explicações pra gente. A gente não confia no que ela faz. E assim é com Deus, né?
A gente não precisa ter explicações de Deus, a gente tem que confiar nele. E a gente tem que entender, né, que a gente não foi... A Jéssica tá dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque se ele venceu, nós venceremos em nome de Jesus. Amém, é verdade. E é isso, né? Nossa, eu fechei a minha, deixa eu ver. Ah, fechei. Pronto. E é isso, né? A gente não pode perguntar o porquê e para quê, porque eu confio em Deus. Eu liberei, Cida, tá aparecendo agora a imagem? Se eu confio em Deus, eu não tenho que questionar Deus, porque eu questiono quem eu não confio. Mas Deus não me deixou sem conforto, Deus não me deixou sem alívio, Deus não me deixou sem esperança. Deus me deu uma esperança para as minhas dores, para os meus sofrimentos. Né? Deus disse, né, o sofrimento da morte. Qual a esperança que Deus me deixou para o sofrimento da morte? Que eu verei de novo todos aqueles que morreram em Cristo. A gente se encontrará na Jerusalém Celestial. E eu vou ter memória, ele também. Então a gente vai se abraçar. Nossa, que saudade! E a gente vai se abraçar, gente. Vai ser assim, vai ser tremendo o encontro. E essa é a esperança que Deus nos deixou. Deus não abandonou a gente à sorte. Deus não abandonou a gente, vai, sofre aí, né? Não. Deus deixou uma mensagem de esperança pra gente. Pra gente crer nessa mensagem. Pra gente crer nesse mundo que Ele preparou pra gente. Que é um mundo onde Ele disse que não vai ter sofrimento. Ele disse que nesse mundo não haverá mal. Ele não vai deixar o mal se levantar pela segunda vez. Nunca mais a gente vai chorar. Nunca mais a gente vai sofrer. Nunca mais a gente vai perder alguém. Nunca mais a gente vai sofrer aborto. Nunca mais a gente vai passar por nada disso. E essa é a nossa esperança. Aí é que está a nossa esperança. Não em questionar os porquês e paraquês da vida. Quando a gente entende isso, não importa o porquê e paraquê da vida. Eu sei que o meu sofrimento vai ser recompensado. E eu estou ansiosa para ver a minha recompensa, porque ela vai ser grande, porque a batalha tem sido difícil. Deus tem me dado muito sofrimento. Então a recompensa vai ser muito grande, muito boa. E não é uma recompensa de alguns meses, de alguns dias, não. É uma recompensa de uma eternidade. Né? Amém. Oi, Sônia. Você quer falar alguma coisa? Ah, tá bom. Amém, amém. Amém. O André tá falando, eu creio que a pergunta deve ser... o que Deus quer tratar comigo, né? E aí também essa é uma pergunta perigosa. É o para quê, né? Para que isso aconteceu? Para me ensinar o quê? Eu acho que eu podia aprender sem isso acontecer, né? Então, para quê? Sei lá, por exemplo, eu luto contra uma doença degenerativa, né? Já há mais de 10 anos. E eu perdi 4 filhos nessa luta, né? E as coisas já são tão difíceis, eu não tenho parte do meu pulmão, já entrei no oxigênio, já fiz quimioterapia, gente, já fiz muita coisa. Aí houve um tempo na minha vida, eu falei, Deus, eu já tenho a doença degenerativa, já não tenho parte do pulmão, já entrei no oxigênio, já não respiro direito, já não vivo com uma pessoa da minha idade, eu podia ter pelo menos um filho normal. Isso pelo menos pra mim podia ser fácil, pelo menos ter um filho podia ser fácil pra mim. E eu já fiquei muito tempo da minha vida me perguntando por quê? Por que eu? Por que eu fui sorteada? Que mal que eu fiz? Porque durante um bom tempo da minha vida eu ficava falando, gente, eu acho que tem gente que devia estar na fila antes de mim. Né? Se essa é a questão de que Deus, né, quer me castigar por algo, porque tem gente que fala esse tipo de coisa, né? Ai, Deus quer te castigar. Se é castigo, então tem muita gente que ficaria na minha frente na fila. Né? Estupradores, pedófilos, né? Tem tanta coisa, tanta gente que ficaria na minha frente na fila, né? E eu já me perguntei muito isso, sabe? Porque as pessoas falavam que era isso. Eles só ficavam me falando que era isso. Castigo. Meu Deus, mas que pecado é esse que eu não conheço que eu fiz? Jesus, né? E depois eu fui entendendo que não é pecado. Deus não tá me punindo por nenhum pecado, porque já não há mais culpa, gente.
Jesus Cristo levou sobre si não só os nossos pecados, mas também levou a nossa culpa. Não há mais culpa. Deus não me castiga mais, porque em mim não tem culpa. Então eu parava em um determinado momento e falava, tá bom, não é? Então por quê? Por que isso está acontecendo? E eu não conseguia achar resposta. Aí depois eu falei, não, mas pra quê? Deve ser pra me ensinar alguma coisa, né? Aí eu falei, tá bom, Deus deve ter me ensinado alguma coisa. Aí foi meu segundo filho, meu terceiro, meu quarto. Poxa, Deus, eu já aprendi no primeiro. Eu não precisava perder mais 3. No primeiro filho eu já aprendi a lição. Eu já aprendi. E é essa questão, né? Aí você começa a perguntar por quê. Não tem resposta do porquê. Pra quê? O que eu vou aprender com isso? Tem horas que você fala, mas eu não vou aprender nada com isso. Pra que isso acontecer? Não precisava isso acontecer. Né? E, gente, a verdade é que a gente não tem explicação, a gente não tem uma resposta do porquê, não tem uma resposta do pra quê. A questão é fé. O justo viverá da fé. A fé de que Deus sabe o que faz. De que Deus é perfeito, de que Deus é bom, de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, de que Deus, ele não está inerte ao nosso sofrimento. Deus, ele não abandonou a gente no sofrimento e largou a gente, não, virou as costas, não. Deus está lá do céu, anotando cada dor, cada sofrimento nosso, porque ele vai recompensar a gente, né? E é isso, é crer em Deus e ansiar por essa terra. Ansiar por essa terra onde nós não sofreremos mais, onde nós não sofreremos luto, não vamos mais perder ninguém. Nessa terra onde a gente não vai mais chorar porque alguém fez algum mal pra gente, ou porque a própria vida trouxe alguma coisa ruim. A gente não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais dor. Gente, vai ser uma eternidade maravilhosa. E é por isso que a gente tem que ansiar por essa eternidade. Não importa o porquê e pra quê. Quando eu entendo que tudo me leva a isso. Não importa o porquê eu tô vivendo isso. Não importa o pra quê que eu tô vivendo isso. Se eu sei que eu estou nos caminhos de Deus e esse caminho me conduz a esse lugar, onde lá eu não vou sofrer mais, onde lá eu não vou chorar mais, onde lá eu não vou perder mais ninguém. Ninguém vai ser tirado pela morte, ninguém mais. E é isso. Amém. Amém. O André tá falando em que porque tem coisas que só aprendemos através de experiências. É verdade, André. Eu, pelo menos, eu aprendi muito mais com a dor do que com a alegria na minha vida. Eu fui mais moldada pela dor do que pela alegria, né? Realmente, as minhas experiências me moldaram e não foram as experiências boas, foram as experiências ruins. As minhas experiências ruins me moldaram. Mas isso é uma escolha da pessoa também, né? Tem pessoas que vivem experiências ruins e elas decidem se tornar em trevas, né? E existem pessoas não, que decidem buscar a luz, né? Mas varia de pessoa para pessoa. E o André escreveu, aprender a ter a fé independente da circunstância, confiar nele, amém. É verdade, glória a Deus, amém. Então, agora a gente vai começar a aula de hoje, amém, capítulo 6 e o capítulo 30, tá bom? Amém. Eu vou ler e vou explicando, tá? E no finalzinho a gente faz alguma reflexão sobre, tá? Então eu vou lendo os versículos e vou explicando, amém. Gente, antes de começar a aula de hoje, amém, depois de ter falado essa introdução aí, eu quero falar sobre algo, né? Eu não gosto de falar sobre dinheiro, essas coisas, eu acho meio chato, né? Mas eu vou falar, gente, esse projeto, ele tem uma missão todo mês, que é ajudar pessoas. A gente ajuda pessoas todo mês, uma missão social. E esse mês, a missão social é comprar uma cadeira de rodas para uma criança de 4 anos, tá? Eu tinha pesquisado faz um mês e pouco uma cadeira usada, né, para uma criança de 4 anos de idade. E a cadeira tava R$600, estava sendo vendida, né? R$600 em outro estado, né?
E eu acho que ela já deve ter sido vendida, né? Então eu falei pro pessoal, o pessoal já começou a ofertar, glória a Deus, pra gente comprar essa cadeira. A minha a gente vai comprar com a graça de Deus, gente. Mas ainda falta, gente. E isso eu não tô nem considerando o transporte, eu só tô considerando o valor da cadeira, tá? Agora a gente tem R$400 pra comprar a cadeira, né? Então ainda falta. Então quem puder ajudar, gente, que Deus te abençoe grandemente, que Deus recompense 100 vezes mais na sua vida, em nome de Jesus, tá? E eu sempre mando, tá? Para quem contribui, eu sempre mando uma prestação de contas. Então eu mando lá, tá? Com o que foi gasto, quanto foi gasto, a notinha fiscal, mando tudo, tá? E eu vou mostrar a cadeira para vocês quando eu comprar, eu vou mostrar aqui na aula, tudo com o maior prazer, tá? E quando eu fizer a entrega também, tá bom? Amém, com a graça de Deus, tá? Eu só queria falar sobre isso, amém. Então agora a gente vai começar o capítulo 6, amém, com a graça de Deus. Diz assim o versículo 1, Davi fala: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Me sara, Deus, porque os meus ossos estão perturbados. A gente lembra que tá ainda naquele contexto de doença, né? Ele tá doente, com aquele problema lá, que ele não consegue levantar da cama. E ele continua nesse contexto, tá? Então ele continua orando a Deus para Deus curá-lo, né? Então para Deus vir e tirá-lo desse tormento, né? Então ele fala para Deus segurar a ira dele, né? Como a gente vinha falando na aula passada, ele atribui a Deus como uma ira de Deus sobre ele e aquela doença, tá? No versículo 3, então, Davi continua: Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Então aqui ele fala que agora ele já não está mais com uma perturbação física. Ele está com uma perturbação de espírito. Ele está querendo dizer: Deus, agora a doença já não é mais física. Está na minha mente. Minha mente não está legal. É isso que ele está querendo dizer. Deus, eu estou com depressão. Deus, eu tô sem vontade de viver. Deus, eu já não vejo sentido pra minha vida. Deus, ó, minha mente tá difícil também. Minha mente tá abalada, minha mente tá perturbada. O meu psicológico não tá legal, Deus. Não é mais só uma doença física, não, Deus. Tá atingindo a minha mente. Tá atingindo o meu espírito, né? A minha alma, né? A minha alegria, né? Aquilo, a alma, os nossos sentimentos, né? Então, os sentimentos deles são de perturbação. Ele tá descontente, tá triste, já não tá mais conseguindo lidar com ele mesmo. Eu já tive nesse nível. Eu já tive nesse nível de depressão, né? Onde eu não aturava a mim mesma, né? Eu não me aturava, né? Eu faço muito atendimento com pessoas que têm tendências suicidas, depressão, trauma, né? E ansiedade. Esses dias eu até fiz de uma pessoa que tinha tendência suicida. E eu já passei por isso. E é difícil, gente, é difícil, né? E Davi tá nesse estado. Uma depressão profunda, eu já tive uma depressão profunda ao ponto de eu ficar o dia inteiro em cima de uma cama, não pentear meu cabelo, não escovar meus dentes, não querer tomar banho, sabe? Você não tem vontade de nada, gente. É isso, uma depressão profunda. A sua mente não tá bem. E é isso que ele tá vivendo aqui. Ele tá falando: não tá dando, minha mente não tá legal. E a gente lembra que realmente ele vem mostrando umas depressões severas, né? Dos salmos que a gente vem lendo, Davi vem mostrando que ele está em uma depressão severa, né? Ele tá bem depressivo, né? Um homem que era um rei, que se sentava no trono, né? Que se vestia ali todo tal. Agora está em cima de uma cama, não anda, não se mexe, tem feridas que cheiram a podre, né? Então, ele tá com a mente dele abalada. E então ele fala para Deus: Deus, até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando eu vou continuar sofrendo desse jeito? Até quando o Senhor vai me deixar passar por isso? Até quando eu vou ser humilhado desse jeito pelo Senhor? Até quando? Quando que o Senhor vai fazer algo? Quando que o Senhor vai se levantar e me tirar dessa situação ou me levar de vez? É que nem Jó dizia, né? Jó disse isso. Jó falou: Deus, me leva logo. E Davi falou isso em uns salmos anteriores que a gente leu, que morrer era um alívio para ele, né?
Então começa a clamar a Deus pedindo para levar, né? E aqui ele tá falando, Deus, até quando? Me ajuda, Deus, tá difícil, né? Me socorre. Até quando o Senhor não vai fazer nada? E então no versículo 4, Davi continua. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, né? Então aqui Davi acha que Deus foi embora. Então ele fala, volta, como se Deus tivesse deixado ele, né? Como se Deus tivesse largado ele e ido embora. E ele fala, não, Deus, volta pra cá, volta pra ficar comigo, né? É no mesmo sentido ali de Jó, né? Que os amigos de Jó achavam que Deus tinha abandonado Jó, né? E não tinha. Deus era com Jó, né? E é igual Davi. Deus é com Davi. Mas havia, antigamente, um pensamento de que quando você está sofrendo, de quando você está doente, de quando você está em algum sofrimento, Deus não está com você. Mas a Bíblia diz que não tem nada a ver. Deus está com a gente no fundo do poço, desde que a gente esteja olhando para Ele, né? Então é igual José. José estava lá na escravidão e Deus estava com ele. José estava lá na prisão, preso como estuprador, e Deus estava com ele. Porque ele não era estuprador, né? Então Deus estava com ele. E aqui Deus era com Davi, assim como Deus era com Jó. Deus também é com a gente no nosso sofrimento, na nossa dor, né? Deus é com a gente. E é Ele que nos traz conforto, é Ele que nos traz consolo, né? É Ele que nos acalma. E quando o conforto e o consolo dele vem, aquilo acalma a gente, que a gente fala, não era nada. Não era pra morte, como eu achei. Nossa, quando eu tava vivendo aquilo, eu achava que eu ia morrer. Mas não, olha, eu ainda tenho tantas coisas boas para viver, né? É nesse sentido. E então, no versículo 4, Davi fala, me salva, Deus, por tua benignidade. Davi diz, Deus, não me salva porque eu mereço. Não me salva porque eu sou bom. Mas me salva porque o Senhor é bom. Me salva por causa da tua bondade. Me salva porque eu sei que o Senhor ama fazer o bem. Então me salva. Davi não queria morrer, né? Ele fica meio naquele conflito, né? Você vê que tinha uma depressão ali mesmo, né? Uns salmos anteriores ele queria morrer, agora ele já tá falando que não, ele quer viver, né? Então no versículo 5 ele fala, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Tá vendo? Davi quer viver. Davi quer viver, ele está implorando a Deus porque ele quer viver, ele não quer morrer, né? Então agora ele mudou, ele está num conflito ali, né? E agora ele fala, Deus, ó, se eu morrer, como que eu vou te louvar na morte? Na morte, ninguém fala nada. Na morte está todo mundo mudo. Na morte, como que eu vou louvar o teu nome? Como que eu vou contar as suas maravilhas na morte? Então, me deixa viver para que eu possa sair e contar as suas maravilhas, porque morto eu não vou poder contar. Então, no versículo 6, Davi continua, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Que triste, né? Davi diz que ele chora tanto, que ele chega a molhar o leito dele com as lágrimas. Ele está se afundando em tantas lágrimas. Ele é só lágrima. E ele falou que já está cansado do gemido dele. Até ele está cansado do sofrimento dele, das dores dele, das lágrimas dele, dos pedidos dele. Até ele está cansado. Ele fala isso, que ele já está cansado. Eu já estou cansado de sofrer, Deus. Eu já estou cansado de tanto chorar. Porque o Senhor tem visto. Eu tenho chorado tanto ao ponto de molhar toda a minha cama. É isso que ele está dizendo. Então, no versículo 7, Davi continua. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Amém, Ioane. Aqui Davi fala que os olhos dele estão se envelhecendo de tanto chorar. Ele diz, os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então, os meus olhos já estão envelhecidos, já tenho ruga nos olhos, já estou com os olhos envelhecidos de tanto chorar por causa dos meus inimigos. Davi diz que ele chora não é nem pelo que ele está passando, ele diz que ele chora também por causa dos inimigos dele. A gente lembra que ficavam perturbando ele, né? Ah, Davi, Deus não é contigo, você está passando por isso, Deus não é contigo, né? Então, ele chorava muito, porque era injusto ouvir isso, né? As pessoas ficavam julgando Davi, assim como fez com Jó, né? No versículo 8, então, Davi continua.
Que lindo. No versículo 8 vem um versículo muito bonito de Davi. Davi diz assim: apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, porque Deus já ouviu a voz do meu pranto. Gente, Deus não falou nada. Deus não falou um ai para Davi. Deus não falou nada. Mas Davi, pela fé, ele crê que Deus ouviu a oração dele. E não só que Deus ouviu a oração dele, mas que Deus vai atender. Então ele tendo essa fé de que Deus ouviu minha oração e Deus vai me atender, ele fala: gente, eu aviso, meus inimigos corram porque Deus está chegando. Deus me ouviu e ele está chegando, então corram, se afastem daqui. Então é fé, porque Deus não falou com ele, gente, é fé. Ele tem a certeza de que Deus ouviu, ele tem certeza de que Deus ouviu e de que Deus vai fazer. Então ele fala: se preparem, meus inimigos, porque o meu Deus está chegando. E Deus não falou nada, mas pela fé ele crê que Deus ouviu e está vindo. Então no versículo 9, ele continua, ele diz: o Senhor já ouviu a minha súplica. Tá vendo? Ele tem fé que Deus ouviu a súplica dele. E ele fala: o Senhor aceitará a minha oração. Eu tenho certeza, Deus me ouviu e Deus entendeu que eu estou certo. E Deus vai atender minha oração. No versículo 10, então, Davi finaliza esse capítulo e diz assim: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se no momento. Então aqui ele fala: agora quem vai passar vergonha são vocês. Meu Deus, tá chegando. Vocês me fizeram passar vergonha porque eu estava acamada e doente, me falaram absurdos, me faziam passar vergonha, me humilhando. Agora quem vai ser humilhado e vai passar vergonha são vocês, porque o meu Deus tá chegando para me acudir. Amém, né? Então agora eu vou pro Salmo 30, gente. Eu acho que eu não tenho nem muito o que falar, porque eu falei tanto, né, no início da aula hoje, sobre esses porquês e para quê. Eu acho que ficou bem entendido, né? Que a nossa esperança está nessa terra que Deus preparou pra gente, né? Então eu não vou nem continuar pra gente focar e não ficar uma aula muito longa, tá? Porque eu já falei tudo no início da aula, então era isso. Então agora no Salmo 30, é um salmo lindo também, onde vem aquela passagem conhecida, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, no Salmo 30, Deus responde Davi. Lembra que Davi vem orando há tempos, pedindo para ser curado? Que Davi está sendo envergonhado pelos inimigos, e Davi chama, uns 4 salmos aí, Davi chamando, e Deus não respondia. Agora Deus respondeu. E olha só o que Davi fala. No versículo 1, eu exaltar-te-ei, ó Senhor, porque o Senhor me exaltou e não fez com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ele fala no sentido, sabe aquelas pessoas, existem pessoas que elas parecem que ficam torcendo pelo mal do outro, né? Existem pessoas assim, né, que ficam torcendo para que o outro dê mal, né? Para que dê mal na vida do outro, né? Tem pessoas que são assim, né? E Davi diz isso, que essas pessoas que torciam pelo mal dele, elas deram de cara com a parede, de cara ali com Deus, né? Porque não aconteceu nada, pelo contrário, Davi foi exaltado. Davi voltou pro trono e tá super recuperado de saúde, tá vestindo a roupa de rei, tá tudo de boa, né? E é isso que ele tá falando. Nossa, eles eles caíram do cavalo, né? Em vez de eles se alegrarem, eles caíram no cavalo. Aí no versículo 2, Davi continua: meu Deus. Aí Davi continua no versículo 2. Meu Deus, eu chamei o Senhor, eu clamei a Ti, e o Senhor me sarou, o Senhor me curou, o Senhor me ouviu. Versículo 3. Deus, o Senhor fez a minha alma voltar da sepultura. A morte para mim era certa. Ninguém dizia que eu ia viver, ninguém dizia que eu ia sair dessa. Todo mundo olhava pra mim e falava: ih, esse daí tá indo pra morte, vai morrer. E o fim dele vai ser trágico, né? E todo mundo falava isso de Davi. Davi naquela cama sem poder andar, sem mexer, nada. E ele fala: Senhor, o Senhor me fez voltar da sepultura. O Senhor me tirou de um lugar que eles diziam que era impossível eu sair. O Senhor me tirou de um lugar que eles diziam que não tinha mais jeito, não tinha mais saída. O Senhor fez isso.
E o Senhor conservou a minha vida para que eu não descesse ao abismo. O Senhor conservou a minha vida para que eu não morresse. O Senhor me deixou vivo. Versículo 4, Davi continua: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Então cantem a Deus, vocês que são de Deus, vocês que são cristãos, né? E celebrem a memória da santidade de Deus, celebrem as coisas grandiosas que Deus já fez, celebrem. Versículo 5 continua, amém, diz assim: porque a verdade é que a ira de Deus dura só um momento. Gente, lembra que até agora Davi tem atribuído a doença que ele teve à ira de Deus? E, gente, só até agora a gente viu uns 4 salmos dele sendo escritos pedindo, pelo amor de Deus, para Deus curar ele, né? Então, ele passou esse período, né, da doença, e ele atribuía essa doença à ira de Deus. E agora ele diz: ai, Deus, eu vou cantar louvores ao Senhor. Eu te louvo, eu te adoro, eu te amo, porque a sua ira dura pouquinho tempo, Deus. Dura só um momento. Mas o seu favor está para a vida. Ou seja, né, aqui me lembra muito a mensagem que tem na Bíblia, porque Deus quer salvar a todos. E o que Davi fala aqui me lembra muito isso, que a Bíblia diz, que Deus quer salvar a todos, e por isso que ele está demorando para voltar, por isso que Jesus está demorando para voltar, porque o intuito de Deus é salvar todo mundo, né? Salvar o maior número de pessoas, esse é o intuito de Deus, e por isso que Jesus está demorando. Então, no versículo 5, Davi está dizendo assim: olha, a ira de Deus dura pouco tempo, né? Mas o favor dele está para com a vida, ou seja, Deus quer que a gente viva. É isso que Davi está querendo dizer. Davi está querendo dizer assim: Deus se ira, mas a ira dele é bem rápida, porque a verdade é que Deus quer que a gente viva. Deus quer a gente vivo, Deus não quer a gente morto, não. É isso que Davi está dizendo. E, gente, é a mensagem do Evangelho, realmente. Deus quer que sejamos salvos, né? Deus quer que a gente viva, né? Deus quer que sejamos salvos. E não que sejamos condenados. E é isso que Davi está dizendo aqui. A verdade é que Deus, ele se ira, mas é muito rápido a ira dele, porque ele quer que nós vivamos. Deus quer que a gente fique vivo. Então aqui Davi conclui: a verdade é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro, assim, quando você para pensar, gente, a noite ela passa muito rápida. Se você para pensar num dia inteiro, né? A noite ela passa muito rápida, porque a gente dorme, né? A noite a gente dorme, então a noite passa muito rápida. A maior parte do dia é claro, né? Então o dia claro é muito maior do que o período de escuridão ali. E ela passa ainda mais rápido que a gente dorme. Então a noite é muito rápida, né? Enquanto o dia é demorado. E é nesse sentido, né? O choro dura uma noite, né? Então o choro é rápido. Mas a alegria, né, ela vem pela manhã, a alegria, ela já é duradoura, né? O choro, ele vem pela noite, a noite no sentido de trevas, né? No sentido ali de um momento sombrio, né? Enquanto que pela manhã, né, vem aquela luz, né? Aquela luz, aquele sol, né? E junto com ele vem a alegria, ou seja, aqui está falando claramente sobre Jesus, né? Então a gente encontra a alegria, né? A esperança, né? Do novo dia, de nos libertar daquele choro daquela noite, aonde, né? Em Deus, né? Em Deus, na luz de Deus, nós encontramos essa alegria, né? Então o choro pode durar uma noite, o choro é rapidinho, mas a alegria, ela logo tá aí, né? Ela logo vem com a luz do dia, né? Ela logo vem com a luz de Deus ali para nós. Amém. Versículo 6, então, Davi continua. É muito interessante isso que Davi fala aqui. Davi fala assim: olha, Deus, quando eu estava na minha prosperidade, eu dizia para mim que eu jamais ia vacilar. Eu pensava assim: tá tudo indo bem para mim, eu sou tão rico, eu tenho tanta saúde, eu tenho tantos filhos, né? Então ele pensava: tá tudo indo tão bem para mim que jamais nada vai ser ruim.
nunca vai acontecer nada de mal, porque vai tudo tão bem. E é isso que ele pensava. Então ele diz no versículo 7: Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Aqui está dizendo, Davi diz, mas na verdade, Deus, tudo aquilo que eu tinha foi o Senhor que me deu. O Senhor é que me tornou próspero. A fortaleza que eu achava que eu tinha, que eu me garantia na minha riqueza, eu me garantia pelo número de filhos que eu tinha, eu me garantia pela minha família, eu me garantia pelo meu emprego, eu me garantia em tudo isso, achando que eu era intocável porque eu tinha tudo isso, então nada ia me derrubar, nunca ia, nenhum mal ia me tocar por causa de tudo isso que eu tinha. A verdade é que foi o Senhor que formou tudo isso. Foi o Senhor que criou a minha fortaleza. Aquilo não era meu, era seu. O Senhor que me deu o reino, o Senhor que me fez próspero. Mas, de repente, o Senhor me virou o rosto. E então eu percebi que a minha fortaleza não eram as coisas que eu tinha, mas a minha fortaleza era o Senhor. E quando o Senhor me virou o rosto, eu fiquei perturbado. Eu desmoronei. Meu mundo caiu. Porque eu percebi que, na verdade, a minha fortaleza era o Senhor. E não as coisas que eu tinha. Aí no versículo 8, Davi continua. Então, Deus, eu decidi clamar. Eu decidi orar ao Senhor e eu supliquei. Deus, como eu supliquei, como eu implorei. Para o Senhor me ouvir. Para o Senhor voltar a olhar para mim. Para o Senhor voltar a achar graça em mim. Como eu supliquei. E eu disse para o Senhor, Deus, no versículo 9 ele diz. Eu disse para o Senhor. Que proveito que o Senhor tem no meu sangue, fazendo com que ele vá à cova? Que proveito o Senhor vai ter comigo morto? Por acaso eu vou te louvar lá do mundo dos mortos? Por acaso o pó te louva? Eu vou ser só pó, Deus. Por acaso o pó pode anunciar a tua verdade, Deus? Eu quero anunciar a tua verdade, Deus. Me deixa viver. Me deixa viver porque eu quero anunciar a tua mensagem, anunciar quem o Senhor realmente é, o que o Senhor realmente faz, do que o Senhor realmente gosta, a tua verdade. Eu quero anunciar isso. Então no versículo 10, Davi continua. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Ouve a minha oração, tem piedade de mim. Eu falei assim para Deus. Seja, Deus, o meu auxílio. Eu preciso do Senhor. Então, no versículo 11, Davi fala, então Deus me ouviu. Uau, Deus me ouviu e transformou o meu pranto em uma dança alegre. Que lindo, né? Deus transformou a tristeza de Davi, o choro de Davi, a lamentação de Davi em uma dança alegre. E ele diz, o Senhor tirou aquele pano de saco de mim e o Senhor me vestiu de alegria. Gente, que lindo. Uma pessoa, quando ela se cingia de pano de saco, ela estava demonstrando um luto, uma tristeza muito grande, no nível de um luto. Era um sentimento, né, de perda muito grande, né? E era uma roupa de luto. E ele diz que Deus tirou as roupas dele de luto e colocou roupas de festa. Uau! Um homem que estava vestido de luto, agora está vestido de festa. Ai, me lembrou agora Isaías, né? Isaías, quando fala, né? Deixa eu ver até se eu acho, merece ser falado isso daí, deixa eu ver. Isaías, eu acho que é 56. Nossa, me lembrou, gente, a partir de Jesus agora. Eu vou ter que ler.
Vou ter que ler que eu tô sentindo que é pra eu ler. Então, amém. Ai, que lindo, gente. Será que é Isaías 56? Eu acho que não. Alguém lembra aí, gente, qual que é o capítulo? Em Isaías, que Jesus lê. Lembra que Jesus lê depois? Qual que é o capítulo? Vocês sabem? Vocês lembram? Não lembro de cabeça. É Isaías, só que não lembro. Não sei sobre o que será bom, completamente. Nossa, tá na minha cabeça. Qual que é, meu pai? Alguém lembrou? Não, né? Deixa eu ver. Não, deixa eu ver se eu acho. Cinquenta e pouco, será? Gente, se alguém lembrar aí, me avisa, por favor. Tô tentando achar aqui. Isaías 51? Ah, isso mesmo. Amém, amém. Ah, aqui, obrigada. Glória a Deus. A Elizabeth me falou. É Isaías 61. Eu lembrei disso agora, que Davi falou. Que Deus, né, trocou, né? Agora ele já não tem mais um cântico ali de tristeza, mas sim de alegria. E eu lembrei dessa passagem, gente. Eu vou ler rapidinho, tá? É Isaías 61. Diz assim: foi a passagem que Jesus leu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado. Deixa eu pegar aqui essa parte. As feridas do dilacerado, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que choram, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar para eles beleza no lugar de cinzas, óleo de alegria no lugar do pranto, a veste de louvor no lugar do espírito de opressão, para que eles possam então ser chamados de árvores de justiça, a plantação de Deus, para que então ele possa ser glorificado. Glória a Deus, eu lembrei disso, gente. Amém, amém. Obrigada, Elizabeth, Deus abençoe. Amém, gente, não lembra? Eu lembrei disso agora. Eu tava lendo, quando eu fiz o estudo, preparei o estudo, eu não lembrei, mas agora eu lembrei dessa passagem que Jesus fala, né? Que tá em Isaías 61. Igualzinho, né? E Davi diz isso: Deus, o Senhor me ouviu, o Senhor ouviu minha oração, o Senhor me atendeu. E onde era choro, o Senhor transformou o meu choro em uma dança alegre. E o Senhor tirou aquela minha roupa de luto e me vestiu com roupas de festa, roupas de alegria. Versículo 12, então Davi finaliza: e é por isso que eu não vou ficar quieto. Pelo contrário, eu vou cantar louvores ao Senhor Deus. Ó Deus, Tu és mesmo Deus, e eu vou te dar graças para sempre. Amém. Glória a Deus. E amanhã a gente vai ler Salmo 1 e o Salmo 4.
tá? Então amanhã a gente vai ler Salmo 1 e Salmo 4. E a gente sai dessa história de Davi da doença, viu? Acabou essa história de Davi da doença aí, acabou agora. Agora a gente vai começar a estudar outros salmos, tá bom? Então a gente vai ler amanhã Salmo 1 e Salmo 4. E para finalizar a aula de hoje, eu vou pôr o louvorzinho que eu pus no início aí, que fala sobre isso, tá bom? Sobre o choro que dura só uma noite, mas que pela manhã, né, vem a alegria, glória a Deus, amém, tá bom? Eu vou pôr o louvor, finalizar a aula de hoje, e quem tiver alguma dúvida eu esclareço depois do louvor, tá bom? Amém. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e teus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus momentos. E ainda se
se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Amém. Aleluia. Deus quer a gente sorrindo, Deus quer a gente vivo, né? Deus quer a gente salvo. Glória a Deus. Deus quer a gente ver a gente sorrindo uma eternidade inteira, a eternidade inteira. Amém. Glória a Deus, gente. Amém, amém. Oi, Elizabeth. Pera aí rapidinho, Elizabeth. Pera aí rapidinho. Deixa eu só ajeitar aqui para todo mundo ouvir a pergunta, porque eu vou deixar ligado o Facebook e o Instagram também, aí o pessoal de lá também ouve a pergunta. Pera aí rapidinho. Oi, Elizabeth, você me ouve? Sim. Ah, amém. Pode fazer a pergunta. Eu estava dizendo, essa fase que o Davi estava sofrendo com essa depressão, essa doença, era a fase que Salão já tinha morrido? Se Absalão já tinha morrido? Sim, já tinha se rebeliado, aquelas coisas que ele... Já, Absalão já tinha morrido. Aqui provavelmente é o finalzinho da vida de Davi. Parece bastante, pelo jeito que ele fala, com aquele tempo que ele tá com Abisag. Lembra que precisa tomar uma mulher e foi tomada uma mulher lá de Sunem, a Abisag, porque ele sentia muito frio e tremia na cama? Pra mim, parece com esse período. Então, parece que essa depressão profunda, essa tristeza profunda dele aqui, parece que veio já no finalzinho de vida dele, sabe? Até porque várias vezes ele fala isso, que ele sente que tá perto dele morrer. Ele fala isso, que já tá muito perto, que ele já sente que tá nos últimos dias dele. Então, a impressão que eu tenho é que realmente é nos últimos dias dele, é depois de Absalão. Ele foi curado? Sim, ele foi curado. Ele foi curado. Esse capítulo 30 aqui do Salmo é que ele diz que ele foi curado. Tanto é que a gente lembra que a gente estudou lá no livro de Crônicas, se eu não me engano, capítulo 28, que ele levanta, né, e ele fala para todo mundo sobre Salomão, que Salomão vai ser rei e tudo. Então ele consegue ainda dar as últimas palavras dele para todo mundo, né? Então ele ficou tão bom que ele podia até falar ali para todo mundo ouvir, né? Ele conseguiu sair para rua, tudo. Então ele se recuperou. Amém, glória a Deus. Mas já estava realmente perto da morte dele. Então essa cura não demorou muito. Então, parece que demorou um pouquinho, né? Parece que não foi uma coisa tão rápida. Talvez tenha demorado alguns meses, não sei. Parece que talvez tenha sido isso. Porque parece que foi o tempo onde houve aquela confusão lá. Lembra que Adonias tentou tomar o trono, aí depois ele teve... Porque quando ele falou primeiro que Salomão ia ser rei, ele continuava na cama, ele não podia sair da cama. Lembra até que Natan veio falar com ele na cama, as pessoas vinham falar com ele na cama porque ele não saía da cama? Isso! Me parece que tenha sido esse período. E parece que devam ter sido meses, né? Porque foi o tempo de Adonias ficar maquinando, tentar arrumar um jeito de virar rei. Então parece que foi isso, pelo menos alguns meses ali. Mas a gente não sabe quanto tempo foi. Eu lembro, obrigada por esclarecer essa dúvida. Eu lembro que eu falei isso, eu continuo pensando
Eu serei isso, amém. Amém. Que Deus te abençoe imensamente, viu? E que bom que você entrou, você participou da aula de hoje. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? No Meet, não? Oi, Bruna. Oi, Cida, paz, tudo bom? Viu? Oi? Tudo bem. Amém. Nenhuma dúvida. Amém, glória a Deus, amém. Obrigada, viu, Bruna? Deus abençoe. Amém, imagina, Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã, amém. Amém, Silvana, glória a Deus. Silvana falou que a aula foi ótima, amém, não tem nenhuma dúvida. Amém, glória a Deus. Deixa eu já desconectar aqui, só um instante, gente. Vou desconectar o Facebook e o Instagram. Amém. Gente, a paz a todo mundo aí, Facebook e Instagram. Um beijo, viu? E o pessoal do YouTube também. Eu vou desconectar, tá bom? Até amanhã, com a graça de Deus.